estou no exterior para defender o Estado brasileiro, estou no exterior porque acredito que a prisão é ilegal. Ele ainda não é um foragido e ele tem toda a razão. Ainda não foi a ordem final de Alexandre de Moraes emitida. Mas caso ele não se entregue a partir dessa ordem, ele é sim um foragido, Luísa Martins. Uribe, por mais que se tenha essa limitação de nomenclatura, tecnicamente, né, não se pode chamar Alexandre Ramagem de foragido, o que a gente tem é um descumprimento de uma medida cautelar do STF, né? A gente lembra que Alexandre Ramagem, ele respondia em liberdade, a sentença contra ele ainda não havia de fato transitado em julgado, ainda não transitou em julgado, para falar a verdade. Estamos aí na expectativa processual desse momento para os próximos dias, mas ele tinha restrições no seu passaporte, havia sido determinada, né, a proibição de se ausentar do país e, portanto, se ele conseguiu viajar para fora do país, ele está burlando uma decisão do STF, uma decisão cautelar, né? Não se fala nem em burlar a condenação que está aí prestes a ter o seu desfecho, né? O ministro Alexandre de Moraes está prestes a decretar o início do cumprimento da pena de Alexandre Ramagem, que foi de 16 anos de prisão. A fuga, vamos dizer de uma maneira informal, né, de Alexandre Ramagem para os Estados Unidos, ela foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes no contexto da argumentação para a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi citada também pelo ministro Flávio Dino, e eu até fui pegar aqui, né, Uribe, o que diz o ministro Flávio Dino exatamente. Ele fala que essas fugas recentes, né, de Alexandre Ramagem, Carla Zambelli também, do próprio Eduardo Bolsonaro, que embora não seja um condenado pela trama golpista, virou réu recentemente, né, pelo crime de coação no curso do processo, para justamente tentar colocar obstáculos ao julgamento da ação penal da trama golpista. Dino diz que essas fugas mostram profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso. Então, o que a gente tem de informação é que esses casos, né, de Zambelli, de Alexandre Ramagem, de Eduardo Bolsonaro, todos com discursos muito comuns, né, Uribe, como você estava dizendo antes, de estou no exterior para denunciar decisões abusivas do STF ou para proteger a mim e a minha família de uma situação injusta que foi decretada ali pelo STF. Tudo isso faz com que o Supremo discuta aí métodos para aumentar o rigor e para evitar que outros condenados que ainda respondam em liberdade tenham a mesma ideia, né? Se sintam de alguma maneira inspirados por essas viagens que essas pessoas condenadas fazem para o exterior para tentar fugir da prisão definitiva. Zambelli já estava condenada quando foi primeiro para os Estados Unidos e depois para a Itália, estava em vias ali de ter o seu último recurso julgado, então a questão do cumprimento da pena era uma questão de dias ali. No caso de Alexandre Ramagem, a mesma coisa, já estava condenado, tinha restrição do passaporte, mas ainda assim conseguiu viajar para o exterior, e a avaliação é de que agora o Estado é de alerta no STF, né? Claro que nem todos os réus, na verdade a maioria dos réus tem apresentado um comportamento ali que, né, que respeita minimamente os prazos ali, os trâmites da justiça, então não é possível generalizar. Mas o que eu posso dizer das apurações, das conversas que eu tive, Uribe, é que é o estado de alerta, como eu falei, e que o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, está monitorando ali com minúcia qualquer indício de mudança de postura por parte desses réus. Lembrando que, além de Alexandre Ramagem e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, mais de 20 pessoas já foram condenadas pela trama golpista, né? E a lista pode aumentar aí a partir de dezembro com o julgamento do núcleo 2, que é o último núcleo pendente de análise ali pela primeira turma do STF. Essas pessoas, muitas delas, não sei dizer agora, precisar exatamente se são todas, mas muitas delas também já estão com restrições no passaporte, justamente para evitar essa saída do país, mas o caso Ramagem é um caso que inspira aí uma atenção por parte do STF, afinal de contas ele também tinha restrições no passaporte e conseguiu fugir. O receio é que outros réus possam ir pelo mesmo caminho, portanto não se descarta que prisões preventivas possam ser um instrumento mais utilizado até daqui para frente. Agora o Supremo Tribunal Federal vai olhar com lupa todo esse caso e a Polícia Federal também, porque deixaram Ramagem viajar.
O que eles dizem é que ele saiu por um estado de fronteira, cruzou a fronteira terrestre e aí viajou do exterior, mas era necessário que tivesse algum tipo de fiscalização aqui dentro do país para não permitir essas viagens.